e a gente vai comentar alguma coisa sobre aplicações clínicas de OCT angiografia, mas antes eu queria repetir uma fala que eu ouvi há algum tempo atrás do Dr. André Romano. Nós convidamos o André para ir a Curitiba e falar sobre o OCT, e o André disse naquela data que ele achava que o instrumento que iria ficar na oftalmologia seria o OCT, que o OCT ia servir para tudo, desde a córnea até o nervo óptico. E claro que a gente, algum tempo atrás, olhava essa afirmação e dizia, será que o André tem razão? Acho que ele está exagerando um pouco, mas passa-se o tempo e eu acho que ele cada vez está mais certo, cada vez a gente tem condições novas de ver coisas novas com o OCT. Então, para comentar alguma coisa sobre OCT angiografia, é preciso que a gente tenha ideia de como é a imagem da OCT angiografia no olho normal. E é preciso que a gente veja que são, em geral, 4 fotos que a gente recebe dos aparelhos. A primeira mostra o plexo vascular superficial da retina. A segunda foto mostra o plexo vascular profundo da retina. Aqui é mais fibra nervosa e célula ganglionar. Aqui mais é plexiforme interna, nuclear interna. E a terceira foto mostra a retina externa avascular. O pouco de branco que vocês veem aqui é ruído. Em geral, essa camada é totalmente negra. E a última foto que a gente vê é a coreo-capilar, que mostra uma vascularização homogênea de toda a camada. Então, essas são as fotos que a gente recebe numa OCT angiografia da região macular. Existem limitações, é claro, a gente entende quando a gente compara OCT angiografia com fluorescina normal ou mesmo em indocianina verde, nós sabemos que temos algumas limitações. Primeiro é o tamanho da imagem, né? Embora nós tenhamos no aparelho de OCT angiografia 3 tamanhos, o 3 por 3 milímetros, que é essa primeira, 6 por 6 milímetros, que é essa segunda, 8 por 8 milímetros, mesmo a imagem de 8 por 8 milímetros corresponde a uma angiografia fluorescínica de 30 graus, que é pequeno perto dos aparelhos que a gente tem hoje. Mas esta dificuldade no campo, ela pode ser rapidamente contornada, não somente pelo software que faz composições das diversas fotos, mas sobretudo pela qualidade e precisão da árvore vascular que nós podemos observar com esse tipo de exame. Nós temos uma outra limitação para a OCT angiografia, que é a impossibilidade de mostrar vazamentos. Como a árvore vascular é desenhada pela espectrofotometria das hemácias, o vazamento não é capaz de ser mostrado pela OCT angiografia. Existe mais uma dificuldade que nós temos, que é conseguir uma imagem nítida nos pacientes que não conseguem manter fixação ocular. Pequenos movimentos causam muito ruído, como esses aqui, que vocês podem observar, e aí realmente não há como interpretar uma imagem como essa. Evidentemente, uma das primeiras coisas que chamava a atenção para nós em OCT angiografia é a capacidade de se observar neovascularizações de coroide nos casos de DMR úmida. Então aqui vocês têm um caso de uma senhora de 78 anos com visão de 20/30. Ela fez 7 injeções de antiangiogênico, está aqui o B-scan dela mostrando que tem membrana, mas não tem vazamento. E daí a gente faz o OCT angiografia e percebe, tanto na camada da retina externa, uma árvore neovascular bem desenhada aqui, como na coreo-capilar também. Então esse é o tipo do paciente que, embora tenha feito várias injeções, não tem edema, nós temos que ficar atentos. Esse é um paciente que persiste com a neovascularização. Uma outra aplicação bem típica é a retinopatia diabética. Nos casos de retinopatia diabética, a gente no B-scan percebe o edema, mas como eu falei, o edema, o vazamento não é mostrado na angiografia. O que a gente vê são os microaneurismas, como vocês podem ver aqui, e algumas áreas de não perfusão, até um aumento da zona avascular da fóvea. Este outro slide é uma
gentil contribuição do Dr. André Romano, que estava discutindo comigo via Skype alguns casos, e ele mostrava aqui a possibilidade de colocar um OCT angiografia de 8 por 8 milímetros sobre uma angiografia convencional e mostrar as várias áreas de não perfusão adjacentes à região macular e também o aumento da zona avascular da fóvea, e para isso o OCT é muito útil. Eu queria compartilhar alguns casos com vocês interessantes também. Aqui nós temos uma paciente de 73 anos com DMRI atrófica e drusas com visão de 20/40. Observem que aqui na foto colorida a gente vê as drusas coalescentes, no OCT em face a gente verifica aqui as drusas, mas na angiografia da coriocapilar, na OCT angiografia, nós verificamos áreas de não perfusão. E essas áreas de não perfusão provavelmente explicam esta visão de 20/40 desta paciente. O outro olho da mesma paciente também tem drusas, mas não existem áreas de não perfusão significativas. E a visão dela é 20/20. Portanto, não somente em DMRI úmida ou exudativa, mas também em DMRI atrófica, nós temos condição de utilizar a angiografia OCT para melhor determinarmos o que está acontecendo a nível de coriocapilar. Esse aqui é um outro caso interessante, um senhor de 85 anos, visão de 20/80, com esta lesão na foto colorida, faz angiografia, verifica-se vazamento na angiografia fluorescínica convencional. Aqui o B-scan mostra que existe uma elevação, não existe edema, aqui a autofluorescência, e a angiografia por OCT da retina externa não mostra nada, nem tampouco na coriocapilar. Portanto, isto não é um vazamento por uma membrana real, isto é um depósito viteliforme de um depósito viteliforme de adulto. Portanto, não é membrana. Esse é um outro caso interessante, onde nós temos em fevereiro de 2013 uma senhora que faz uma membrana, faz 13 injeções e a visão recupera-se rapidamente, está aqui o B-scan com 20/20. Passa-se algum tempo, ela faz 8 injeções em esquema PRN, visão está excelente, 20/25, não há edema, mas quando nós fazemos a OCT angiografia, nós continuamos percebendo, tanto na camada da retina externa, quanto na coriocapilar, aqui em dezembro de 2015, a persistência de neovasos. Portanto, são pacientes que não dá para a gente simplesmente dizer, volte o ano que vem. Esta paciente precisa ser avaliada e precisa ser cuidada. Rapidamente, eu sei que nós temos um tempo limitado, mas essa é uma paciente de 26 anos com diagnóstico de coroidite punctata interna, ela está com uma visão de 20/30 e ela diz, doutor, algo diferente eu estou vendo, a gente faz a angiografia OCT e verifica que ela está desenvolvendo uma membrana neovascular a partir da sua coroidite punctata interna, portanto, coisas que antes a gente não podia diagnosticar ou observar, agora a gente já pode fazer com muito mais precisão. Como também nesse caso de vasculopatia polipoidal de coroide, numa senhora de 60 anos com visão de 20/200, claramente um quadro clínico muito compatível com a vasculopatia polipoidal, mas até mesmo na angiografia por OCT, nós podemos perceber na retina externa áreas hiperreflectivas típicas do pólipo desta paciente. Esta é uma paciente com Mactel 1, eu queria mostrar a vocês só que, apesar de termos feito laser, da angiografia não mostrar mais vazamento, a gente ainda percebe no B-scan um edema macular. Esse edema, quando a gente faz angiografia OCT, verifica-se ainda vasos telangiectásicos na retina superficial e é por isso que, apesar do laser, a gente ainda tem vazamento. Para encerrar,
Eu quero discutir esse caso com vocês, até mostrei para o doutor André esse caso. É um senhor de 86 anos, pseudofácico, com uma visão de 20/100 e claramente uma síndrome de tração vitromacular, que a gente nota claramente aqui no OCT a mácula sendo tracionada. Mas será que realmente ele tem uma visão baixa apenas por causa disso? E daí a gente faz a angio-ACT, verifica que existe uma área hiporreflectiva em volta da fóvea. Será isso não perfusão? Será isso apenas tração induzida pela síndrome de tração vitromacular? A gente ainda está discutindo, o André acha que é tração, eu acho que quem sabe seja não perfusão, mas enfim, essa é uma técnica que veio para ficar, é uma técnica que traz muitas informações, mas como toda técnica nova, nós estamos aprendendo à medida que a gente vai utilizando cada vez mais esse equipamento. Era isso aí, muito obrigado.